Beleza. Com relação à parte do caixa ainda, aqui a gente tem um menu financeiro aqui em cima. Na aba de caixa, a gente tem essa opção aqui, ó, consulta de caixas. Aqui vai ficar uma lista com todos os caixas do teu sistema, desde o primeiro dia que você começou a utilizar ele, certo? Então aqui você vai conseguir ver essa lista com todos os caixas e aí você vai poder ver dados, relatórios de cada caixa. Vai poder fazer a conferência, se você trabalha com conferência também. Então, tem várias informações, vários dados que você pode estar colhendo aqui nessa tela, tá? Então, como vocês podem notar, aqui tem uma lista com vários caixas aqui. 2 deles já estão fechados, que é esse aqui e esse aqui. Os 2 estão fechados já. E o restante está com status em conferência. Então, o que acontece? Quando você utiliza o fechamento de caixa cego com conferência, que é o que eu estou utilizando aqui agora, você vai ter 3 status de caixa, que é aberto, em conferência e fechado, tá? Aberto é quando o caixa está aberto, em conferência é quando você fechou o teu caixa, mas ainda não fez a conferência dele, certo? E o fechado é quando você já fechou o teu caixa e também já fez a conferência, beleza? E aí tem uma questão que é o seguinte: se você quiser ver dados de algum caixa específico, por exemplo, esse caixa aqui do dia 1º de maio, eu seleciono ele e clico no lápis lá em cima, ele vai exibir essa tela, onde eu tenho várias informações aqui. Então eu tenho a data e a hora que foi aberto o caixa, o status dele e o funcionário que trabalhou nesse caixa, certo? E cada um desses botões aqui que vocês estão vendo, ó, conferência de caixa, movimento de caixa sintético, movimento de caixa analítico e assim por diante, são relatórios que você pode estar analisando desse caixa. Nessa primeira opção de cima aqui, por exemplo, vou colocar o meu usuário e senha aqui. Então, nessa tela que você está vendo, a gente faz a conferência desse caixa. Então, rapidamente, para explicar como é que funciona a conferência de caixa, caso você queira utilizar essa conferência dentro do sistema. A primeira coluna da esquerda aqui é o que o sistema calculou sozinho. Então, o sistema calculou que esse caixa aqui faturou quase R$6.000 em dinheiro, praticamente R$3.000 no débito e assim por diante, tá? Essa primeira coluna aqui é o que o sistema calculou com base no que foi lançado nas vendas. A coluna do meio, que se chama operador, é o que a pessoa que fechou o caixa informou na hora de fechar o caixa, o que ela calculou que tinha efetivamente. E a última coluna, essa terceira coluna, que se chama diferença, é aquela diferença entre o que o sistema calculou e o que o operador de caixa informou, tá? Então, por exemplo, dinheiro. Aqui o sistema calculou que teve quase R$6.000 em dinheiro de faturamento, mas a pessoa que fechou o caixa disse que tinha 5.300, 5.350 praticamente. Então houve uma diferença aqui de cerca de R$620 negativo, ou seja, que entre aspas faltou R$620 aqui. Então nesse caso aqui, o sistema ele já traz nessa terceira coluna se eventualmente sobrou ou se faltou dinheiro, baseado nessas informações aqui, tá? E aí, por último, a última coluna da direita é a conferência mesmo. Ou seja, o que você colocar nessa última coluna aqui é o que realmente vai entrar no teu financeiro. Então, se você disser para o sistema que você faturou R$6.000 aqui, é o que vai entrar no teu financeiro, certo? E se faltou dinheiro no caixa, nesse caso aqui, teria faltado cerca de R$650, mais ou menos. Então, o que acontece? Desculpa, R$650. Então, o que acontece? A pessoa que tiver responsável por essa parte de conferência de caixa, ela vai poder ir lá no contas a receber e lá vai ter uma quebra de caixa nesse valor, no valor que faltou, tá? E aí, com isso, com esse valor que faltou, ela vai poder cobrar do funcionário, por exemplo. Ou, se ela quiser só excluir, ela pode excluir também. Então, fica a critério de como que você vai querer trabalhar com essa parte, tá? A quebra de caixa é gerada automaticamente no contas a receber se faltou dinheiro e no contas a pagar se sobrou dinheiro, tá?
Então, nessa última coluna você coloca os dados que efetivamente você vai querer que entre no teu financeiro, é por isso que é a conferência. Então eu vou colocar aqui alguns dados só como exemplo mesmo. Aqui eu vou deixar zerado e eu vou salvar aqui em cima. Aí o sistema pergunta se você quer imprimir, nesse caso aqui eu não quero. E pronto. Perceba que o caixa que eu estava utilizando, que é do dia 1º de maio, já se encontra fechado. Já não está mais em conferência. Então, o dinheiro que estava nele já entrou lá na minha conta bancária, tá? Quando eu digo que entrou na conta bancária, não é que realmente entrou na tua conta bancária no sentido do Mogo Gourmet ter uma integração lá com o teu banco. Não é isso, tá? Não existe essa integração. O que eu me refiro é que o banco que está cadastrado dentro do teu sistema para gerenciamento, para gestão mesmo, ele é um banco que você vai estar alimentando ele dentro do próprio Mogo Gourmet. Então é esse banco que eu me refiro, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais detalhes sobre ele. Aqui em cima você tem alguns filtros que você pode filtrar por status, você pode filtrar por nome de caixa, caso você trabalhe com mais de um caixa, por funcionário também, então você pode pesquisar por algum funcionário específico aqui, e por período também, tudo isso para você visualizar os caixas nessa tela, tá? Se você quiser ver dados de vendas ou de faturamento dentro de um período específico, por exemplo, eu quero ver quanto que eu tive de faturamento no total no mês de setembro de 2020, por exemplo, do ano passado. Nesse caso, você vai estar fazendo um filtro em outro relatório, não é nesse aqui, tá? Depois eu vou mostrar. Esse aqui é só para você ver de um caixa específico, basicamente.